Amigos, boa tarde. Eu estou aqui na região de Ver o Rio, em Belém do Pará. Estou aqui na companhia do amigo Paulo Teixeira, que é neto do agente consular americano no período da Operação Prato. E ele, quando criança, conheceu a casa do americano, que se tornou famosa lá naquela região da Baía do Sol, onde haviam algumas inscrições lá. E eu então gostaria de convidar aqui o amigo Paulo para nos relatar as suas informações, o que ele pode nos passar da sua lembrança, que no período ele ainda era muito jovem, mas guarda grandes lembranças do período, não é isso, Paulo? É um prazer muito grande, viu? Em meados dos anos 86, 87, nós passávamos as férias de julho na casa de um tio na Baía do Sol. Certo. E eu lembro que num desses dias qualquer lá, o seu Wilkes, que era vizinho do cidadão lá que se dizia do exército americano, foi chamar o meu avô para que ele pudesse conversar e ter o entendimento do que o cidadão estava falando. Ele chamou meu avô porque ele sabia que meu avô era agente consular do consulado americano nessa época e falava um inglês fluente. E nisso, quando meu avô se deslocou para a residência do cidadão, todos os netos, eu e mais uns 3 ou 4 primos, nos deslocamos junto com ele para casa. Para nossa surpresa, e eu, 8, 9 anos, lembro muito bem de algumas escrituras nas paredes dos quartos. E o que mais me impressionava, mas me impressionou na época, eram grandes rádios comunicadores que tomavam conta assim de paredes totalmente do quarto, com vários botões, fones de ouvido, e no quintal do cidadão lá, grandes antenas gigantescas que imagino que fazia a comunicação dos rádios. O que se ouvia na época era uma conversa em inglês do americano com o meu avô, e eu não sei muito bem dizer qual era o teor da conversa, o que ele queria exatamente, o que ele indagava, o que ele perguntava. Se conversaram por alguns minutos, enquanto a molecada na casa observava com surpresa tal situação, um lugarejo, numa praia, na Baía do Sol, e todos lá olhando aquilo surpreso, enquanto eles conversavam. Nessa oportunidade que você esteve lá, em alguma ocasião você conheceu o filho dele, o filho adotivo? Não, nesse dia que ele nos recebeu lá, ele estava sozinho na residência. Eu lembro que ele cumprimentou as crianças, todos nós lá, mas o tempo todo era voltada a conversa com o meu avô. Certo. Você acha que ele era uma pessoa acessível ou tinha uma certa distância? Não, pessoa bem amistosa, receptiva, conversava, achava graça, nada assim que pudesse. Eu soube, Paulo, que ele deixou um filho de criação na cidade. Esse filho é vivo e que mora até nas proximidades da residência, da antiga residência dele lá. E esse filho, volta e meia, ele é visto lá nos quiosques ali da praia, ele conversa com as pessoas. Ele é uma pessoa conhecida lá. Se não estou enganado, pode ser que eu esteja enganado, o nome é Itamar, mas eu não tenho certeza absoluta. Seria apenas uma aproximação assim do que eu ouvi. Mas, então, esse rapaz, ele provavelmente deve ter informações mais atualizadas a respeito dessa questão. Não sei exatamente se ele morreu na ilha, né? Se ainda está vivo, né? Se ainda, Bom, assim, na época ele deveria aparentar uns 40, 50 anos, mais ou menos nessa faixa. Eu lembro que ele estava de bermuda, um colete e um chapéuzinho. Era basicamente isso. A faixa de uns 40 anos? 40, 45 anos. Acho que não passava disso. E você teve naquela ocasião a oportunidade de ouvir algo de que ele teria sido um ex-piloto da antiga empresa Pan American,
se candidatou a astronauta, foi aceito no quadro e não se sabe exatamente por que motivo o que o moveu a vir para Baía do Sol, uma região que até então era absolutamente inóspita, não havia luz, não havia nada. A informação que eu consegui é de que esses equipamentos eram alimentados através de baterias automotivas, digamos assim, mas não temos assim os detalhes mais precisos desse momento. Tenho informações muito curiosas a respeito assim da questão da alimentação dele, porque ele não comprava alimentos na ilha. Você sabia alguma coisa? Não. Sabe alguma coisa disso? Pois é, a informação que nós obtivemos, eu e o Armando, o Armando Monteiro, que eu estou me referindo, é que ele morou 2 anos na região e durante esse período ele não comprou um pão sequer, porque todo o alimento dele era lançado na Bahia através de um avião descaracterizado que lançava, digamos assim, toda a necessidade, seja ela alimentícia ou digamos assim, vestuário, entendeu? Tudo dele era lançado por um avião descaracterizado que, vez ou outra, sobrevoava a região. Ele tinha uma lancha muito veloz. Inclusive, esta lancha ficava estacionada na garagem dele. Na garagem dele? Você chegou a... Com certeza. Era uma lancha de alumínio? Alumínio. Tinha um dizer atrás, que não vou lembrar exatamente qual é, na lateral. Mas a lancha ficava estacionada na garagem. Pois é, a informação que eu obtive é que essa lancha era a lancha mais veloz da ilha. E quando esse avião sobrevoava a região lá, ele ligava a lancha e ia em busca do material que era lançado. Não se sabe exatamente que tipo de material era, sabe que era relacionado à alimentação, porque ele nunca comprou nada em supermercado, em nenhuma quitanda, em nenhum armazém da região. Interessante, buscando pela memória, eu não lembro de outra vez por outra, sei lá, de ter cruzado ou encontrado com ele sequer na frente da casa. Essa foi a única vez que nós tivemos contato com ele, mas nenhuma outra vez se passava ou via ele na frente da casa, enfim, não. Como os outros vizinhos sempre estavam lá, sempre cumprimentavam, conversavam, mas ele especificamente foi o único contato. Realmente é bastante curiosa essa situação do prédio. Ele, segundo informações que nós obtivemos, ele possuía a lancha muito veloz, um carro que para a época era um carro moderno, não sei exatamente o carro seria, e uma moto também de alta velocidade que ele possuía. Você lembra dessa? Não, esses 2 veículos eu não, exatamente não. Mas a lancha que ficava sempre na porta, sim. Entendi. Bem curioso, né? Paulo, a respeito dessas figuras que você via lá na parede da casa, no interior da casa, que seriam fórmulas matemáticas, essas fórmulas, no seu entender, elas têm alguma mensagem, alguma coisa que seria apenas uma coisa eletrotécnica, ligado a som, a eletricidade, alguma coisa assim? Na época, com 8, 9 anos, não passava de números. Eram apenas números rascunhados à mão, escritos na parede. Mas depois, com o entendimento, a gente percebe que são cálculos, que não sabe se tem alguma mensagem por trás desses cálculos, alguma finalidade específica, eletrotécnica, ou enfim, não sei. Você acha que poderia ser apenas uma simples decoração da casa? A princípio, sim. Agora, curiosamente, você havia comentado, Paulo, que haviam algumas fórmulas também escritas manualmente. E não assim, grafadas. Manualmente. Eram rascunhos manuais feitos na parede lá. Certo. É porque essa casa não se sabe exatamente se ela, nesse período que ele ficou ausente, porque me informaram que ele ficou 25 anos sem ir nessa casa. A
A casa ficou Abandonada. fechada, abandonada. Então não se sabe se alguém adulterou, ou apagou, ou pintou uma parede, encobriu alguma coisa, né? Mas as formas que estariam até recentemente lá são essas que estão realmente como se fossem letras pintadas, né? Impressas através de uma régua, alguma coisa assim. Mas até recentemente eu soube que a casa foi vendida e que o atual proprietário já mudou tudo, já pintou tudo, já não existe mais nem essas fórmulas na parede. Rádio não deve ter nada. Nada, absolutamente nada. Nem sinal de antenas, absolutamente nada. No mínimo estranho, né? Muito estranho, muito estranho. Porque são equipamentos grandes, pesados, que para transportar, tanto para entrar quanto para sair, demanda. Essas antenas, você tem ideia da dimensão? Nossa, eram antenas gigantescas no terreno. É, Pareciam verdadeiros varais, é. atravessando uma ponta a outra. Não eram várias antenas, várias antenas. E era um giroscópio, você sabe? Ela girava. Bom, eu não sei se elas faziam isso, mas parecia uma grande espinha de peixe. Ah, entendi. Os equipamentos, realmente, para terem sido deslocados de lá, transportados de lá, receberam ajuda de alguém, algum meio de transporte mais Com certeza. apropriado, né? Porque não existe mais vestígios dessa antena. Aliás, a única coisa que ainda consta da época é a grade da janela. Porque a grade da janela, ela tem lá a referência que seria, digamos assim, a matrícula dele como rádio amador. Existe uma foto, inclusive, que é divulgada na internet, que tem lá o diploma dele, a matrícula dele. E consta a mesma numeração. Consta a mesma numeração que é desenhada na grade de ferro. Essa grade está lá ainda na janela. Curioso. É bem curioso, né? Muito interessante. E aquilo, no meu entender, era uma maneira dele identificar a casa para algum visitante que supostamente não conhecesse ainda o local. Porque a informação que nós tivemos é que ele recebia, volta e meia, a visita de pessoas que pareciam ser agentes militares, né? Parecia que iam agentes federais na casa dele, alguma coisa assim. Não se sabe a nacionalidade dessas pessoas que visitavam, mas provavelmente eram pessoas que, segundo ele dizia, eram ligados à NASA, né? Ou à CIA, não se sabe se ele trabalhava para alguma agência de informação, porque existe a suspeita de que quando o Fred chegou na região, em 1975, ele residiu primeiramente em Souro. Ficou lá um período de 1 ano e meio, 2 anos. E aí quando os fenômenos, digamos assim, estavam na efervescência, aí ele aproximou, ele veio para a área de incidência, que é justamente a Baía do Sol, onde os militares que realizaram a missão da aeronáutica, a Operação Prata, quando os militares então se deslocaram também para essa região. Então existe aí, digo, assim, de forma, digamos, uma hipótese, uma suposição de que havia realmente todo um interesse americano na operação. E ele provavelmente seria um elo de ligação, já que ele se tornara um rádio amador, né, com matrícula, inclusive essa matrícula foi checada aqui no sistema de radioamadores aqui do Brasil, que agora me falha a memória, não sei exatamente o nome da empresa que faz, que autoriza o funcionamento, né? E ele então teria todo esse equipamento fabuloso, fantástico, para a época, né? Porque em 1975, 1977, as informações que nós tivemos é que ele já possuía, inclusive, notebook. Olha só. A informação que eu tenho, isso aí foi pesquisa minha na internet, o primeiro notebook comercial que foi comercializado no mundo surgiu somente em 1981.
Em 1977, ele já possuía um notebook e vários equipamentos muito avançados para as pessoas da época. Os vizinhos diziam que ele possuía alguns equipamentos, mas que ele não deixava essas pessoas ver. Você que na época, Paulo, teve a oportunidade de entrar na casa, viu esse sofisticado equipamento, né? Era muita coisa, né? Salvo engano, eram 2 quartos. Nesse que nós tivemos acesso, eu vi toda a parede do rádio. Que hoje eu entendo que era um rádio comunicador. Então, na sua opinião, eram muitos equipamentos e muito avançados. Bom, de repente, o que imaginava ser muitos, poderia ser um grande equipamento todo interligado. Né? E ele tomava toda a parede? Toda a parede. Toda a parede. Isso para mim era claro. Toda a parede. Grandes equipamentos. É possível, Paulo, na sua opinião, ou pelo menos um palpite seu, de que aquelas gravuras, aqueles desenhos de fórmulas matemáticas, não tivesse ali alguma mensagem subliminar? Acredito hoje que sim. Com certeza deve ter, por trás da história, deve ter alguma situação, alguma mensagem específica. Pois é, amigo, da ufologia brasileira e da ufologia mundial mesmo, porque o intuito, o objetivo é transmitir para os grupos ufológicos, aquelas pessoas que são interessadas na pesquisa do fenômeno OVNI, e principalmente o fenômeno que foi denominado aqui na região do Pará de chupa-chupa, né? Ficou famoso, se tornou famoso no mundo inteiro, que é um dos ápices da ufologia brasileira. O que acontece? Hoje a gente procura transmitir, embora com alguma deficiência ainda, porque as informações vão nos chegando em conta-gotas, né? Então realmente seria um momento agora muito propício da gente fazer um levantamento mais adequado. E eu estou aqui com o amigo Paulo Teixeira, que é o neto do agente consular da Embaixada Americana aqui no Pará, no Brasil, né? Estamos falando para a ufologia mundial. Então, é importante esse esclarecimento do Paulo. Foi muito bom esse encontro com você, Paulo. Eu te agradeço. Muito obrigado. Quando você tiver mais alguma lembrança, né? Porque esse é um caso que você está nos passando da sua infância, né? Então você está bem corroborado com a nossa pesquisa, com aquilo que nós estamos buscando, que é esclarecer. No período da Operação Prato, esse americano, ele foi considerado, digamos assim, mesmo que à distância, foi considerado como um infiltrado para que passasse as informações dos fenômenos que ocorriam aqui na região, exatamente para alguma agência americana, ou a própria NASA, ou a CIA, ou algum órgão americano, o desenvolvimento dessa tecnologia, porque o americano tinha muito interesse, como tem até hoje, de descobrir a respeito desses objetos, né, fantásticos, se deslocam aí a velocidade vertiginosa e que causaram terror e pânico aqui na região do Pará. Eu imagino. Então, o Fred, ele foi, digamos assim, na minha opinião, dentro daquilo que até o momento eu e o Armando Monteiro conseguimos levantar, ele foi um elo de ligação entre os fenômenos que aconteciam aqui e o governo americano. Paulo, muito obrigado. Muito prazer obrigado muito também. grande. Muito obrigado. À disposição. Tá bom. Em outra oportunidade nos encontramos.